Olá pessoal, estamos aqui em pleno dia 11/11, às 11 horas da manhã, comemorando do nosso jeitinho virtual o Dia Nacional de Conscientização sobre Zumbido. Essa data que foi criada já em 2006, ali dentro das nossas iniciativas, e que começou a fazer parte da campanha nacional de alerta ao zumbido, e que hoje é apelidada de Novembro Laranja. Então, uma sequência de passos que a gente foi fazendo aí nesses últimos anos, tentando agregar cada vez mais profissionais nessa missão aí de desvendar os mistérios do zumbido e de levar informação ao público que, dependendo de onde está, em cidades menores, é muito carente de informação, né? Então, aqui estamos nós com essa ideia de fazer mais informações passarem aí para vocês. E o tema que a gente escolheu para hoje, para essa comemoração, deixa eu avisar que a gente está fazendo live tanto no Facebook como no Instagram, então eu estou olhando aqui para dois lugares. E a ideia é essa que... Tá. Então a ideia de hoje dessa live é levar para vocês um pouco mais de informação, e o tema que a gente escolheu é bem áspero nesse sentido, mas é muito gostoso também da gente falar, que é o que a gente está aprendendo com os casos de cura de zumbido. Por que é áspero, se é gostoso? Gostoso porque é o sonho de consumo de todo mundo. Os pacientes querem chegar na cura, a gente que trata os pacientes quer que eles cheguem na cura, mas a gente ainda está num momento que todo mundo do Oiapoque ao Chuí e também nos 4 cantos do planeta ainda tem ideias extremamente negativas sobre o zumbido. Então veja, é como se fosse cutucar a onça com a vara curta, né? Porque a gente, talvez por atender os pacientes há 24 anos, ver que existem casos de sucesso, compartilhar com outros colegas em congressos ou em redes sociais que eles também estão tendo casos de sucesso, quer dizer, isso faz a gente acreditar num outro lado da verdade que se fala por aí. Então é nesse sentido que eu falo que ele é espinhoso, que ele é árduo também, porque a gente de fato quer que as pessoas conheçam os vários lados da questão. Então eu quando dou aula presencial, a gente sempre fala a gente sempre mostra uma figura do iceberg dividida entre a parte que é visível para todo mundo e a parte submersa, que é muito maior do que a parte visível. E o que todo mundo vai ver? O que está do nível do mar para cima, né? Só que só vai entender a profundidade da questão quem der uma mergulhada ali para outra parte. Então veja, aquilo que está exposto, a parte do iceberg que está visível a todo mundo, é basicamente o que as pesquisas mostram ou que a internet mostra e que qualquer pessoa pode acessar. Agora, a parte submersa do zumbido é aquela que você só fica sabendo quando você está muito envolvido com o assunto, seja atendendo, seja nos congressos específicos de zumbido, onde muita gente acaba falando a mesma língua, e essa língua é diferente da língua ainda disseminada. Então eu quero passar para vocês um outro lado, tá? E lembrando sempre que a verdade é mutante. Isso é legal também, porque mostra o progresso da ciência, e isso é controverso, porque tem gente que não acompanha as coisas na mesma velocidade. Eu gosto também de um exemplo super bacana, acho que na vida de todo mundo, que é a história do Galileu Galilei. Eu adoro essa história, né? Como é que uma pessoa que hoje é absolutamente unanimidade em termos de conceito de que a Terra gira em torno do Sol, lançar essa teoria e quase ser queimado na fogueira porque estava falando uma coisa correta que era o oposto do que se pensava na época, né? E não precisa ir tão no passado, né? Há poucos anos atrás, o ovo, né, que é um alimento que por muito tempo ficou na lista aí de alerta
em relação ao aumento do colesterol, a possibilidade de aumentar a chance de infartos e derrames, e hoje o ovo, com novas pesquisas, foi absolvido dessa culpa e está aí integrando a qualidade alimentar de muitas dietas diferentes, tá? Então, nesse sentido que eu quero que vocês me ouçam com atenção e depois cada um pensa o que quiser. Como nós somos eternas otimistas, a gente quer sempre que essas pilulinhas aí que vão aparecendo pra gente de novidades boas no estudo do zumbido sejam divulgadas, tá? Então vamos lá. Dia 29 de outubro, um dia depois das eleições, a minha última aluna, Caroline Valim, defendeu a tese de mestrado na USP, intitulada, mas sobre os primeiros 63 casos de zumbido. A gente já ouviu o comentário já desde o título, né? Quer dizer, mas só 63 são os primeiros 63 que nós conseguimos acessar. Eu não tenho a menor dúvida que existem mais do que 63, mas a nossa ideia com essa tese foi dar o primeiro passo científico em relação à cura do zumbido, tá? E isso, olha, puxando pela memória de vocês, em 2006 a gente lançou o nosso livro para público intitulado Quem Disse que Zumbido Não Tem Cura? Quer dizer, lá atrás, há 12 anos atrás, a gente já sabia que existiam casos de cura, mas eram tão esporádicos que a gente não tinha ciência para fazer sobre isso, tá? Então, agora, recentemente, a Caroline Valim pôde dar ênfase a esse projeto nosso que já é antigo. Então, nós queremos mostrar para vocês o que esses 63 pacientes, por enquanto, mostraram para a gente, de modo que a gente consiga ter alguns direcionamentos para pensar na cura do zumbido. Então, vamos lá. O que nós fizemos? Primeiro, cura de zumbido não tem uma definição. Se não tem nem aceitação, não tem definição. Então, para este projeto, o que nós definimos? Quem seria chamado de cura do zumbido é aquela pessoa que chegou a ter pelo menos 3 meses de zumbido todo santo dia, por qualquer motivo diferente, qualquer causa, fez algum tipo de abordagem e esse zumbido foi diminuindo até sumir completamente. E ela já tinha que ter estado pelo menos 6 meses sem nada de zumbido. Então, foi assim que a gente colocou parâmetro para poder chamar de cura, tá? E o nome chique que a gente deu para isso foi remissão total do zumbido. Vamos lá. Então, uma vez que a gente definiu esses critérios como a cura, por enquanto, né? Talvez no futuro outros critérios sejam definidos, mas dando esse primeiro passo, dos 63 pacientes, o que a gente viu? Quase 70% deles eram mulheres. Primeiro ponto para a gente pensar. Mulher tem mais zumbido do que homem? Não necessariamente. Agora, mulher procura mais ajuda do que homem? Sim, enquanto o homem está trabalhando ou está valorizando outras preocupações, as mulheres, de fato, para várias doenças, vão mais a consultórios médicos. Agora, uma vez que elas vão e os homens também vão, é possível que as mulheres tenham aderência maior ao tratamento, ou seja, elas sigam mais corretamente o que é indicado? É bem possível e eu vou dizer para vocês, é muito provável. Outra coisa, como a pesquisa se baseou em pessoas que tinham que ser achadas, nós fomos atrás dessas pessoas, as mulheres também comunicam mais do que os homens
que elas ou estão com zumbido ou que elas estiveram com zumbido, que elas foram em tal lugar e que elas fizeram tal coisa. Ou, portanto, os casos de sucesso acabam sendo mais conhecidos, às vezes, do que os dos homens, que podem ter tido seus sucessos e não contam tanto, tá? Então, por enquanto, são especulações que nós estamos fazendo para justificar um achado consistente de que quase 70% das pessoas que se curaram são do sexo feminino. Isso chamou muito a nossa atenção. A outra coisa, nessa amostra de 63 pessoas que se curaram, nós tivemos desde um adolescente de 14 anos até uma pessoa da quarta idade, de 89 anos. Portanto, uma coisa muito bacana é que não tem faixa etária preferencial para a cura acontecer. Aí alguém vai falar assim, mas isso é ruim. Não, isso é ótimo, porque o lado bom da coisa é mostrar que qualquer pessoa de qualquer idade pode chegar na remissão total. Lembra, a gente é otimista, a gente interpreta sempre as coisas desse jeito, tá? Então, de adolescente à quarta idade é possível, tá? Bom, e aí, como que era o zumbido dessas pessoas que se curaram na época que ele existia? Então, predominantemente eles eram de tom puro. O que é isso? São coisas comparáveis a apitos, cigarras, grilos, ou seja, tons limpos, puros, mais como uma nota musical. E em segundo lugar, os tipos de zumbido narrowbands. O que é isso? São sons mais espalhados, então como chuva, como cachoeira, como chiado, são sons com bandas de frequência, tá? Então, de novo, não quer dizer que só um se cura, vamos tomar cuidado com as interpretações que vocês vão fazer disso, tá? Por favor. Mas que tom puro, nessa amostra inicial, teve mais chance de curar do que o narrowband. Agora, olha que bacana, não teve diferença significativa estatisticamente entre quem se curou e tinha o zumbido num ouvido só, seja esquerdo ou direito, ou nos dois ouvidos. Não teve. Ou seja, isso não é importante para chegar na cura. E, para minha surpresa enorme, que botou abaixo um pouquinho um pré-conceito que eu tinha antes, não fez diferença se a pessoa tinha zumbido há pouco tempo ou há muito tempo. Então, isso abriu uma janela de oportunidade enorme, porque nós achávamos que era mais provável que a cura viesse para pessoas com menos de 1 ano de zumbido, tá? Então, foi bom que essa pesquisa também jogou abaixo essa crença que hoje a gente vê que estava errada. Então, veja, aqui uma parte interessante, porque surgiu isso na banca do mestrado da Caroline, é o seguinte: então não precisa tratar logo? Pelo amor de Deus, precisa sim. Como tudo na medicina, as coisas funcionam melhor quando o diagnóstico é precoce e o tratamento é colocado mais cedo na vida da pessoa. O que a pesquisa mostrou é que a gente não deve excluir ou se desanimar da tentativa de cura quando um paciente chega pra gente, ou então o paciente mesmo pensa, não vou fazer parte disso porque eu já tenho zumbido há 10 anos. Então, essa é a parte que seria negativa, que não vale a pena a gente ter. Porque uma das pacientes que se curaram teve zumbido nada mais, nada menos do que por 40 anos. 40. Veja, então se ela conseguiu,
E por sorte a gente achou esse caso, não fomos nós que tratamos, e ela conseguiu. Quem somos nós para duvidar que essa questão é possível? Agora, isso é diferente, gente, de achar que todo mundo que tem 40 anos de zumbido vai se curar. E essa é a parte que eu, como médica, e hoje como live, né, como palestrante da live, tenho muita expectativa que vocês entendam a diferença, tá? Bom, então contei para vocês como era o zumbido. Várias causas diferentes, unilateral, bilateral, tom puro, chiado. E o último detalhe que falta era o seguinte: a gente sempre pergunta para as pessoas assim, olha, de 0 a 10, quanto o seu zumbido te incomoda? Não é quanto ele é alto, quanto ele é baixo, e sim quanto ele te incomoda, sendo desse jeito para a vida que você leva. E para nossa surpresa, olhar esses resultados, a gente viu que a enorme maioria dá nota de 7 a 10 para o zumbido. Quer dizer, quando ele existia, ele incomodava entre 7 e 10. Então são notas altas. Não é que quem se curou tinha um zumbidinho michuruca. Era daquele jeito que as pessoas chegam pra gente, tá? Incomodadas, desesperadas. E mesmo assim, deu certo. Agora eu vou contar para vocês o que essas pessoas fizeram para que o zumbido desaparecesse, tá? E ó, aqui dentro desses 63, não custa frisar de novo, nós temos alguns casos nossos, claro, do Instituto, que a gente já trabalha com isso há alguns anos, e nós tivemos outros profissionais que foram se empolgando e foram mandando os casos deles pra gente. E aqui eu não quero ser injusta com ninguém que contribuiu para isso, né? Mas eu quero muito realçar a ajuda da doutora Raquel Mesalira, otorrino de Campinas, porque desses 63, 6 são dela. Quer dizer, ela tratou de maneiras diferentes, ou ela encaminhou para profissionais no sentido de, fez o diagnóstico que era odontológico, que era fisioterápico, que era emocional, ela encaminhou para uma rede de profissionais habilitados, capacitados e de confiança dela, que é a mesma coisa que a gente faz aqui, e ela também conseguiu. Ou seja, para mim fica muito clara a sensação que todo mundo que seguir essa ideia de vamos fazer o diagnóstico, formatou o diagnóstico com os métodos que a gente usa, vamos ou assumir o tratamento ou vamos encaminhar para os profissionais que têm a ver com o que o paciente precisa. Então, essa questão do tratamento personalizado, ninguém vai tirar da minha cabeça que faz diferença, tá? Agora, então dentro dessa coletânea de casos que nós conseguimos, os primeiros 63, e um parênteses aqui que eu vou falar. A tese foi 29 de outubro, como eu falei para vocês. Hoje é 11 de novembro, a gente está com 69. Ou seja, nessas poucas semanas, mais 6 pacientes já chegaram às nossas mãos, de informação de colegas que estão se empolgando e falando, eu conheci o fulano, ciclano, beltrano, que também chegou na cura do zumbido. Então nós estamos entrevistando todas essas pessoas para ver se realmente é caso de cura ou não, se encaixa nesses critérios de tinha 3 meses pelo menos, fez alguma coisa, já está mais de 6 meses sem zumbido. E aí sim a gente vai acrescentando nessa casuística, tá? Então vamos lá, o que interessa, o que eles fizeram? 36% desses casos acham que se curaram às custas de medicação, tá? Então veja, primeiro cuidado, não vai sair pensando que só medicação é que cura, ou falar, puxa, mas eu tomei medicação e o meu não curou. Veja, tem uma gama de opções de coisas que podem levar os pacientes à remissão total. A mais frequente foi medicação. E o que isso tem com a gente? O grosso dos profissionais que contribuiu para essa amostra inicial é de médicos. E médico medica
porque é a forma mais rápida de melhorar um zumbido dentre as que existem hoje em dia. Então, se eu tivesse recebido essa amostra, por exemplo, de psicólogos, provavelmente a forma mais comum de cura teria sido terapia. Então, isso é importante nessa análise crítica para a gente entender esse resultado também, tá? E se vocês me perguntarem assim, só por acaso, se alguém quiser saber, mas quais medicações foram usadas para curar o zumbido? Quais, né? Eu vou dizer para vocês que várias. As que a gente conhece e às vezes algumas coisas que a gente nem conhece. Isso é irritante. Alguém vai pensar, muitos de vocês vão pensar, puxa, você não vai dar a receita do bolo? Por enquanto não tem receita do bolo, gente. Olha só, por enquanto o bolo pode ser feito de maneiras diferentes, tá? Agora, muito importante para vocês saberem é que dessas pessoas que se curaram de novo, entre as 63, 73% delas chegaram à cura de uma maneira gradativa. Olha a importância dessa mensagem. Então, o zumbido, ele pode aparecer assim, ó, da noite pro dia. Mas uma vez que ele aparece e fica, pelo menos aqueles 3 meses que a gente comentou, para ele desaparecer não é assim. Portanto, médicos, fonos, qualquer profissional de saúde e pacientes precisam entender que existe uma proposta de tratamento. É um caminho e ele tem que ser seguido. Não é engolir um comprimido e achar que o zumbido vai sumir, como some muitas vezes uma dor de cabeça depois de um analgésico. É um caminho diferente. E se não fosse diferente, não teria tanta gente aí publicando, dando aula, escrevendo na internet, não tem cura, não tem cura, não tem cura, há anos. É diferente. Então, o papel do médico, do profissional de saúde, mas do médico principalmente agora, é fazer o diagnóstico com as informações que o paciente traz. E o paciente traz o quê? A vivência dele, então isso a gente vê pela anamnese, o exame físico, a avaliação audiológica, de preferência com medida do zumbido, exames de sangue, às vezes exames de imagem. Então é um conjunto de pistas que o médico precisa para chegar nesse diagnóstico, nas possíveis causas de zumbido. Não é só falar que ele está sofrendo, que ele não está dormindo, que ele não está se concentrando, que ele virou ansioso, deprimido. Ou seja, não é só o sofrimento. O sofrimento faz a gente entender a gravidade do problema, o impacto na qualidade de vida. Porém, para diagnóstico a gente precisa de outras informações. Então, este conjunto vai levar para as principais hipóteses diagnósticas, as suspeitas, bem no plural, para que o profissional possa direcionar qual é o caminho melhor ou mais provável para cada pessoa. Agora, como tudo que é grande na vida, né, gente? E principalmente na medicina, as pessoas às vezes não estão acostumadas a pensar que o papel do paciente é fundamental, tá? Quanto mais ele tem a crença de que o profissional vai fazer tudo por ele, que ele pode sentar no sofá e que a cura vai acontecer, mais ele se engana, mais ele se frustra, porque a gente, depois que faz o diagnóstico e orienta cada um para o seu caminho, a gente é que passa a precisar do paciente fazer a parte dele bem feita para que o nosso sucesso, médico e paciente, se estabeleça. É isso que a gente quer. E essa pesquisa me mostrou também
que, já que essa remissão total foi gradativa na maioria das pessoas, que quando a pessoa volta na segunda consulta e fala assim, doutora, não melhorei nada, meu zumbido ainda tá aí. É muito importante que a gente investigue, agora sim, médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas, a gente investigue se ele ainda tá aí da mesma maneira que antes do tratamento que você passou, ou ele ainda tá aí, mas ele já tá diferente. Porque se ele, por exemplo, melhorou 20%, tô dando um chute aqui, 20% pode muito bem ser frustrante, muito menos do que o que a pessoa esperava. Mas, na nossa cabeça otimista, 20% podem simplesmente ser os primeiros 20%. Daí só faltam 80%, não faltam mais 100% para chegar na melhora. Então, à medida que na segunda consulta, quando o paciente chega com a ideia negativa, é muito importante a gente entender minúcias. Veja bem, então hoje o que a gente faz? O volume do seu zumbido, que era assim, pode ter diminuído um pouco, apesar dele ainda estar presente todo santo dia ou toda santa noite na sua vida? Sim ou não? Outra coisa é, durante o dia todo que você escutava zumbido, 28 horas por dia, como alguns falam, é possível que tenha horas do seu dia que você não mais perceba o zumbido? Então é como se ele estivesse misturando com os sons do dia mais fácil do que antes? Nessa pergunta muita gente fala sim. Sim, é verdade, tem dias que eu não percebo o meu zumbido, só que chega de noite, ele tá lá. Então muita calma, porque isso já representa melhora sim, tá? Então, se o tratamento X, Y ou Z te deu 20% de melhora e você tá achando ruim, é importante a gente considerar que se prolongar mais tempo, esses 20% podem encorpar. Simples assim. E sabe quando a gente vai saber, enquanto não tem bola de cristal para prever o futuro? Tentando, tá? Então, essa é a questão. Mudanças aqui de mentalidade, tanto do público que está nos assistindo e tem zumbido, como dos profissionais. Não pensem, ele tomou 20 dias, ele não melhorou nada, vamos tirar o tratamento e trocar. Calma. Zumbido responde aos poucos, portanto, não devemos trocar um tratamento que não fez efeito ainda em 20 dias. Então, essa é uma coisa. De todo mundo que se curou, dessa amostra de 63 pessoas, o tempo de cura variou então de 6 meses, porque lembra, 6 meses era o mínimo que a gente estava aceitando para pensar em cura, até 38 anos, 38 anos de cura. A média deu 8 anos de cura. Então, como é que eu não vou acreditar? Eu tenho que acreditar. Então, e é o que a gente está fazendo, e agora, com pesquisa, a gente está mostrando para vocês também, tá? E lembrando que essa pesquisa da Caroline, do mestrado, vai ser publicada com uma análise ainda mais completa, que está sendo feita por um colega nosso da Alemanha, o Winfried Schily, que é um super pesquisador aí, um neurocientista, e a gente já vai publicar tanto os casos que eu já estou contando para vocês, como o acompanhamento semestral que a gente está fazendo de cada um deles. Então aqui eu vou dar um micro spoiler para vocês, como se fosse um filme realmente. Desses 63 acompanhados semestralmente, para a gente ver quem mantém a cura, quem recai da cura, o que a gente viu? 4 dos 63
voltaram a ter zumbido. Aí vocês vão falar, mas então não é cura, né? Então, depois de ter entrado no critério de cura, alguma outra coisa aconteceu e eles voltaram a ter zumbido. Mas sabe quanto significa 4 em 63? 6%. Isso quer dizer, sim, que 94% das pessoas que se curaram até o momento estão mantendo essa cura nos acompanhamentos semestrais que a gente já vem fazendo há 2 anos. Essa é uma outra notícia boa. Então, além da cura poder existir, porque a gente está vendo essa documentação, uma vez que as pessoas chegam lá, 94% delas sustentam essa cura, como é o exemplo dessa paciente com 38 anos de cura. Lá atrás, há 38 anos, aconteceu essa cura, tá? Enfim, a outra coisa, voltando para os tipos de tratamento, nós falamos da medicação. A segunda linha de tratamento, que na opinião dos pacientes foi o que fez a diferença para eles, é o que a gente chamou de autocontrole. Ficou com esse nome geral porque aqui entrou meditação, então uma técnica ativa de controle do equilíbrio emocional. Entrou uma paciente muito interessante que falou assim: doutora, eu estava tão incomodada de ter tentado vários tratamentos e não ter dado nada certo, que eu decidi que eu mesma ia fazer a diferença. Então eu comecei a falar, isso aqui não me pertence, esse zumbido não é meu, é o zumbido. E lançou mão de técnicas, ativamente lançou mão de técnicas para ir se desapegando do zumbido, que é a palavra que ela usou e eu adorei ouvir isso, tá? Então foram 4 pacientes nessa linha, ó, eu mesmo ou mesma vou dar conta disso porque eu tentei outras coisas e eu não consegui, tá? Aí, a seguir, vieram pacientes que fizeram 2 tipos de abordagem. Uma é alguma das técnicas de terapia manual. Então, aqui entrou gente que achou que a cura veio com fisioterapia, ou com quiropraxia, ou com osteopatia. Então, qualquer uma dessas técnicas que foram orientados a buscar. E vieram também 4 pacientes que colocaram o crédito da cura no aparelho auditivo. Isso é muito interessante também, e principalmente para os fonoaudiólogos, como eu tenho batido nessa tecla cada vez mais. A gente ainda não sabe por que esses 4, por enquanto, que se curaram do zumbido, as custas de aparelho auditivo, usaram apenas o aparelho auditivo simples como ele era antes, só com amplificação sonora, sem o gerador de som. Então, que é como se fosse um achado na contramão da tecnologia que vai cada vez mais avançando com geradores de som para poder ajudar mais pacientes com zumbido, que não se sentiam ajudados só com amplificação. Mas por enquanto, neste nível atual de conhecimento que nós estamos, os 4 falaram: olha, em 1 ou 2 meses de aparelho auditivo eu estava curado do zumbido. Mistério para nós, com essa, graças a Deus, com essa cabeça de detetive, essa mente que quer sempre mais informação, e os fonoaudiólogos começarmos a pensar cada vez mais nisso. Então, ao invés de atender um paciente, adaptar o aparelho e daí nas próximas consultas só perguntar assim: oi, você está escutando melhor as pessoas? Você está entendendo as conversas? O seu almoço de domingo, a televisão? Como é que tá quando você vai no restaurante, que tudo isso é lindo, maravilhoso? Como é que tá o seu zumbido? Aí sim a gente vai juntar uma massa crítica de pessoas que vão ter essas informações. E aí sim novas pesquisas vão aparecer, ou para confirmar os nossos achados, ou para falar: não, Tani, nada disso, a nossa pesquisa deu uma coisa diferente em relação à sua,
tá? Então assim a gente vai formando, é o que eu falo, massa crítica, gente que raciocina. Eu amo essa questão do raciocínio, tá? Então, dentro das opções de tratamento, que a gente está se estendendo um pouquinho mais aqui, é para mostrar que teve gente que fez de tudo. E 20% das pessoas atribuíram a sua cura a um conjunto de coisas. Então, elas acham que fizeram pelo menos 2 tipos de tratamento que juntos as levaram para a cura. Então, teve gente que falou de dieta com medicação, dieta com terapia, medicação com atividade física, a placa odontológica para evitar apertamento de dentes, junto com fisioterapia. Então, essas associações que aconteceram em 20% das pessoas foram múltiplas, tá? Então, gente, eu particularmente que estou mergulhada de cabeça nesse assunto, mas pela primeira vez estamos conseguindo fazer uma pesquisa, né? Tanto um estudo transversal, que foi o que a tese da Caroline mostrou, foi defendida agora, né? Como eu falei para vocês, como um estudo de coorte, esse acompanhamento semestral. Isso tudo, com certeza, vai gerar um pool, um conjunto de informações extremamente produtiva. E quem vier depois, quem se animar, né, com isso, quem publicar outras coisas, vai poder mostrar se a gente está no caminho certo de pensamento, se tem alguma coisa errada, vamos mudar a rota. Eu não tenho problema em ser contrariada, não tenho. A gente quer equipe que avance com a gente nessa busca por todos os lados do zumbido, né? Então, nesse sentido que a gente quer realmente deixar essas informações. E a gente tá esperando crítica, viu? Que a gente, já sabe que ser pioneiro em alguma coisa é igual a receber críticas. E isso faz parte do nosso negócio, faz parte da nossa vida e, portanto, o que vier de crítica com isso tá aí para ampliar o nosso pensamento, tá bom? Então, a gente recebeu aqui, antes de entrar ao vivo, algumas perguntas já de pessoas que se interessaram, tem outras chegando aqui, tô super contente que tem nutricionista aqui falando com a gente, eu já reconheci pessoas do público, pessoas da equipe, otorrinos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc. Então, super gostoso de ver esse alcance, esse interesse, tá? Mas acima de tudo, não fiquem com essa ideia que pode ser a parte frustrante da coisa, que é falar assim, ela estuda cura, ela tá motivada pela cura, então ela cura todo mundo. Gente, não tem a ver, não tem a ver. A gente é estudioso do assunto e a gente é motivador de outras pessoas que também passam a estudar o assunto. Ou seja, é um ganha-ganha para todos os lados, principalmente para os pacientes, se do Oiapoque ao Chuí tiverem mais profissionais entendendo e gostando do assunto. Então eu selecionei aqui algumas perguntas para a gente discutir um pouquinho, tá? Uma delas que veio ontem existe ligação entre o zumbido e a tontura? Sim, existe. Anatomicamente, lá dentro do ouvido, da parte interna do ouvido, a parte do equilíbrio, né, que é o labirinto, é vizinho, assim, ligadíssimo com a parte da audição, que é onde gera os problemas de perda de audição e de zumbido, tá? Então, algumas causas de zumbido vêm com tontura, alguns problemas de tontura vêm com zumbido, ou seja, é parte da quadrilha do ouvido. A outra, que foi da Júlia Marques, ela fala assim: oi, eu tenho 21 anos, já tô com zumbido há 5 anos, olha só. Então começou novinha. Na época ainda estava na escola e ele começou baixo, mas nesses últimos anos foi aumentando. O que eu faço? Eu já procurei vários médicos de áreas diferentes, eu uso placa de bruxismo, eu já usei aparelho, né? E na época do aparelho eu não tinha zumbido, fiz até cirurgia no nariz.
Eu tive um ataque de ansiedade por causa do zumbido. Fiquei ruim por 4 dias e tomo remédios. Eu preciso de ajuda. Júlia, a gente torce muito para que você tenha toda a ajuda que você merece. Mas veja, em perguntas como a sua, a gente que está aqui recebendo não tem como fazer uma avaliação completa, te fazer um diagnóstico para daí te orientar adequadamente, assim como várias perguntas que chegam nesse nível. Olha, eu tomei tal coisa e eu não melhorei, o que eu faço agora? Não é o nosso papel e não é por falta de vontade, é pela chance enorme que tem de erro, porque a gente não está pegando todos os detalhes que a gente pega quando senta e vai ver detalhadamente aquelas pistas todas que eu comentei com vocês antes. Tá? Então, não tenham essa expectativa de ela vai falar o que eu tenho que fazer. Procure um médico na sua cidade, um médico que se interesse, um médico que demonstre essa empatia pelo assunto e siga as orientações. Aqui no caso da Júlia, só pelo que ela falou, é novinha, né? Já era mais já era mais ainda quando o zumbido apareceu. Estava na época da escola, usou o aparelho, não tinha zumbido. É possível que alguma mudança nesse arcabouço aí da boca dela tenha propiciado o zumbido? É possível, mas falta tantas outras informações, né? Então só com o desespero, só com o incômodo a gente não consegue chegar lá, tá bom? Tem aqui um comentário da Aline Araújo, que é nutricionista. Aline, super legal que você esteja aqui. A gente sabe a importância, a gente dá muito valor para os nutricionistas de um modo geral, porque quantas das causas curáveis de zumbido são justamente alimentares, né? Que é uma coisa tranquila, né? Da gente diagnosticar, o nutricionista ajudar e o paciente seguir. E mesmo assim, a gente não consegue tanta aderência quanto a gente gostaria, tá? A Júlia Afonso aqui está comentando que tem zumbido há 15 dias. Júlia, é muito mais tranquilo tratar um zumbido de 15 dias do que de 15 anos. Vai lá, procura ajuda na sua cidade, tá? A Renata Jacques, querida, participa de tudo aqui de Belo Horizonte. Muito bom, tá elogiando a live, obrigada. Eu quero muito ler esse trabalho. Já ele vai estar na boca do povo. Já. Só espera um pouquinho, tá bom? Que mais que a gente tem aqui? A Miriam dizendo que há mais de 30 anos tem esse importuno do zumbido. Miriam, tomara que você tenha assistido o comecinho, quando a gente falou que uma pessoa de 40 anos de zumbido acabou chegando na cura. Mas isso me fez lembrar um detalhe de uma outra coisa que eu considero importante e quero falar aqui para vocês antes de fechar essa live. A cura é sonho de consumo, sim, como eu já falei, tanto dos pacientes incomodados como é nosso sonho de consumo. Mas a cura significa o que na prática? Que dentro do caminho que cada paciente tem para percorrer, existe uma linha de chegada quando você completa 100% desse caminho, tá? E 100%, ou seja, a cura, não é a única coisa boa que pode acontecer para o paciente que tem zumbido e está incomodado. Não é. E isso eu aprendi com os próprios pacientes. Por quê? Na época que eu era muito mais afobada do que eu sou hoje, essa palavra é engraçada, mas é verdade, que eu mesma parecia que queria mais do que o próprio paciente que ele se curasse, né? Eu entendi com os pacientes que se eles chegarem num nível de conforto com o zumbido, a ponto dele não mais atrapalhar para dormir, não mais atrapalhar para se concentrar no dia a dia, sabe o que eles fazem? Às vezes isso é 30%, às vezes isso é 50% de melhora. Eles são os primeiros a pararem o tratamento, porque é como se tivesse chegado num nível suficiente, ou seja, não precisa mais de investimento depois daquele nível. Então isso eu quero que vocês fiquem com essa mensagem. Começar melhorando, eu acho que é importante,
Mas achar que só a cura vai fazer de você uma pessoa feliz não é verdade, segundo a própria comunidade de pessoas com zumbido, que acaba abandonando assim que chega no nível de conforto, tá bom? Então eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de todos vocês. Espero que tenha sido aí do agrado, nossa maneira de comemorar o Dia Nacional de Conscientização sobre Zumbido, aqui compartilhando com pessoas queridas ou com pessoas às vezes até desconhecidas, mas que podem se beneficiar dessas informações que foram geradas pela tese de mestrado da aluna Caroline Valim, fonoaudióloga que defendeu pela USP no dia 29 de outubro. Tá? E lembrando que a gente está dentro do Novembro Laranja, é o mês inteiro de comemoração, de conscientização, né? Nós estamos tanto no nosso Facebook aqui, o Instituto Gan Sanches, quanto no Instagram Zumbido no Ouvido, divulgando diariamente 2 vídeos de profissionais de várias cidades do Brasil, de múltiplas especialidades, que se motivaram a fazer um vídeo curtinho, né, com dicas para vocês que tem zumbido, misofonia ou hiperacusia. Lembrando que a quadrilha do ouvido às vezes anda toda junta na mesma pessoa. Então amanhã, 12 de novembro, é o Dia Nacional de Conscientização da Misofonia. Nós vamos fazer uma live, então dia 12 às 12 horas. Esperamos vocês aqui de novo nos nossos canais. E lembrando também, como a Luzia, minha super, hiper, mega blaster, cabeça, braço direito e braço esquerdo, tá lembrando, no dia 13 de novembro é o Dia Nacional de Conscientização da Hiperacusia. Então vai ter outra live, dia 13, às 13 horas. Então dia 11, hoje foi às 11, dia 12 às 12, dia 13 às 13 horas. E assim a gente quer todo mundo sabendo mais desses assuntos e todo mundo se motivando a buscar tratamento na sua cidade, tá bom? Então, bom domingo para vocês e muito obrigada por terem estado com a gente até agora, tá bom? Beijo aqui, beijo aí. Tchau, tchau.